Em boa hora, o ministro Lewandowski, nosso ministro da Justiça, mandou recriar, voltar a funcionar a Comissão de Mortos e Desaparecidos da ditadura militar de 64. Em muito boa hora. A gente não pode apagar da memória todos os fatos horrendos que aconteceram durante 21 anos neste país, debaixo de uma ditadura militar que sufocou os direitos políticos, a liberdade, a democracia, que destituiu um presidente eleito, que passou por cima da Constituição e que trouxe morte, tortura, desaparecimento, angústia a milhares de brasileiros e destruiu a cultura brasileira, destruiu o próprio país para ser reconstruído de forma democrática mais tarde. Em boa hora o ministro fez isso, porque exatamente hoje, dia 27 de abril, é inaugurado aqui em Portugal o Museu Nacional de Resistência e Liberdade. Ele fica na antiga prisão de Peniche. Peniche é na península portuguesa de Peniche, era o forte do Peniche, que era a prisão política de Salazar, desde a década de 40, para onde eram mandados. Uns eram mandados para Tarrafal, longe do continente, outros para o Peniche. Então, o que fez o governo português nos 50 anos da Revolução dos Cravos, do 25 de abril? Inaugurou, criou o Museu Nacional de Resistência e Liberdade, ali onde estiveram todos os presos políticos, com visitas, e com visitas guiadas. E as visitas são guiadas por quem esteve preso lá, pelos presos políticos ainda vivos que estiveram lá. Eles vão contando a história e mostrando para o público. Portugal resolveu não apagar da memória o salazarismo, os 48 anos de ditadura. Pelo contrário, criou um Museu Nacional da Resistência e Liberdade. Ao contrário do Brasil, que o presidente Lula vetou, sabe-se lá por que razões, para poder agradar militares, vetou qualquer protesto no dia 31 de março contra a ditadura militar, Portugal vai às ruas para festejar a democracia, o 25 de abril, cria museus, mexe em toda a estrutura. Porque o Brasil não tem uma data para comemorar. Nós não podemos comemorar o 31 de março, é uma data nefasta para o Brasil. Na verdade, o 1º de abril, porque o golpe só se instalou no dia 1º de abril. As datas nacionais brasileiras não têm a ver com o povo brasileiro. 7 de setembro foi uma independência unilateral. Dom Pedro, às margens do Riacho Ipiranga, montado numa mula, recebe uma carta da corte feita pela Imperatriz Leopoldina e por José Bonifácio, dizendo que ele tinha que proclamar a independência. Ele aí, em cima da mula, diz: está proclamado, estão cortados os laços do Brasil com Portugal. E segue viagem para o Rio de Janeiro. O dia do fico também não é um dia que pode ser comemorado. Interessava muito mais a colônia portuguesa que estava no Brasil. A proclamação da República, um marechal caquético, doente, que mal conseguia montar num cavalo, não tinha força para carregar sua própria espada, proclama a República e, de forma vergonhosa, expulsa a família imperial de noite, sai do navio para não ter protesto, não ter nada, nenhuma manifestação popular. Nós não temos esta data civil no Brasil. Nós temos na Bahia o 2 de julho, onde a população comemora a Guerra da Independência do Brasil na Bahia. 2 de julho, mas é na Bahia. No Maranhão nós temos alguma coisa, em Belém, mas nós não temos, no geral, nós temos a Farroupilha no Rio Grande do Sul, mas não temos uma data nacional que o povo possa vir às ruas celebrar a democracia e a liberdade. Tudo no Brasil foi passado pano, todo o passado é sempre apagado. 21 de abril, Tiradentes. Ninguém vai à rua festejar Tiradentes. É lembrado como uma coisa mórbida. Foi morto, esquartejado, enforcado, porque resistiu, porque tentou se levantar, tentou se rebelar. Portugal tem o 25 de abril, tem o que comemorar. No dia 25 de abril, nas ruas de Lisboa, centenas de milhares de pessoas comemorando o 25 de abril e a democracia. Direita, esquerda, centro, todos, quem não era político, o que quer que seja, o povo português nas ruas. O Brasil não tem esta data. Nós não tivemos nem sequer a vitória das eleições diretas para marcar aquela data como uma grande data do fim da ditadura. Não, foi feito um arranjo, sabe, um molejo que foi feito ali, onde os militares são perdoados, os comunistas e os progressistas também perdoados, fica tudo por isso mesmo, eleição indireta, Tancredo morre, Sarney assume. O Brasil não tem essa tradição. Então, em boa hora, eu quero lembrar a vocês que Portugal criou o Museu Nacional de Resistência e Liberdade. As dores, as torturas, as feridas da ditadura salazarista expostas permanentemente para o povo português, para a memória do povo português, não esquecer nunca. Ao contrário do Brasil. Mas agora o ministro Lewandowski manda reabrir a Comissão de Mortos e Desaparecidos. Isso é muito importante, porque a gente volta a mexer. Nós não podemos, as feridas estão abertas ainda, necrosadas, as feridas da ditadura militar. Eu sofri na ditadura militar,
21 anos da minha juventude foi desperdiçado com repressão e censura pela ditadura militar. Eu não pude ter a juventude que os jovens de hoje desfrutam por causa da ditadura militar. Se você está gostando desse vídeo, meu amigo, dê seu like, comente, engaje o algoritmo, dê seu Pix. O Pix é muito necessário para a sobrevivência do canal. A gente precisa disso. Olha o Pix aí embaixo, bem-vindo@uol.com.br. Quando você digitar isso, vai aparecer Família Oficina, não vai aparecer meu nome. Mas não se preocupe, é exatamente o Pix que você precisa dar para o canal. A gente agradece. Mas voltando ao assunto, minhas amigas, meus amigos, a gente precisa não deixar apagar da memória do Brasil o que foi a ditadura militar de 64. Nós precisamos resgatar os nossos mortos e desaparecidos, para que nunca mais se repita isso no Brasil. Para que Bolsonaro não possa levantar a cabeça, Bolsonaro, seus acólitos todos, heleninho, toda essa raça que venha de herança de 64, não possam levantar a cabeça. Não possam transformar o Brasil de novo num centro de tortura, de morte, de desaparecimento e de assinte à democracia. Sempre juntos. Muitas alegrias. Lutando sempre contra o fascismo. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.